Se você puder, seria ótimo. Brevíssimo. Obrigado. Obrigado. Pode, quando você estiver pronta, me avisa aqui que eu vou marcar. E você pode marcar no seu relógio. Tá bom. Seu controle. Quando puder começar. Posso começar? Por nós todos. Posso? Ótimo, obrigada. Excelentíssimos professores, membros da banca examinadora, caros servidores, colegas, boa tarde a todos. O tema da exposição da aula de hoje é sentença e coisa julgada, é o ponto 14 do conteúdo programático que foi sorteado na data de ontem. A presente exposição vai tratar de dois eixos, naturalmente, pelo próprio conteúdo programático. Um primeiro eixo sobre sentença, conceito, conteúdo, elementos, efeitos. E um segundo eixo sobre coisa julgada, conceitos, limites objetivos, limites subjetivos, limites temporais, instrumentos de revisão da coisa julgada. Não poderia deixar de fazer um alerta, uma observação inicial, que é, dada a limitação do tempo dessa presente exposição, de 40 a 60 minutos pelo edital, foi necessário fazer um recorte. Então, não serão abordados, infelizmente, todos os assuntos que poderiam ser relevantes para uma exposição sobre um tema tão importante como o de sentença e coisa julgada. Esse tema da sentença da coisa julgada é um tema absolutamente central para o direito processual, na realidade para a própria teoria do direito. É um tema que está interligado à própria razão de ser, à função da jurisdição. E para ter em mente uma premissa inicial para a presente exposição, não poderia também deixar de mencionar as lições, o escopo atual da jurisdição, que é o escopo principal de pacificação social, nas palavras do professor Dinamarco, na sua tese sobre instrumentalidade do processo. O processo civil hoje, o processo civil de resultados, ele se preocupa sobretudo com tutela efetiva de direitos. O processo é um instrumento para exercício da jurisdição, para a proteção dos direitos no mundo real. E essa tutela efetiva de direitos, ela é feita, via de regra, né, um momento de pacificação é o momento da sentença de mérito. A doutrina clássica indica a sentença como um ato decisório por excelência, porque é um momento em que o juiz vai resolver o problema, solucionar a lide, solucionar o conflito e aplicar o direito ao caso. E uma vez alcançada essa solução, essa pacificação social por meio da sentença, é desejável que, uma vez transcorrido o processo, com todas as garantias fundamentais do processo, essa solução se torne estável. Isso diz em favor da segurança jurídica, da previsibilidade, e não à toa a coisa julgada é uma garantia constitucional, prevista no artigo 5º da Constituição, que diz que a lei não vai prejudicar o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Embora sejam temas clássicos, absolutamente centrais do direito, e venham sendo objeto de estudos pela doutrina clássica, é um tema que também está sujeito a constante reflexão e reconfiguração, dada a própria centralidade desses temas para a própria aplicação prática do direito. A doutrina, a jurisprudência, vem refletindo sobre os conceitos de sentença e coisa julgada, sobre as aplicações práticas desses institutos, e isso foi, de certa forma, cristalizado no Código de Processo Civil de 2015, que operou mudanças substanciais, profundas, nos temas de sentença e coisa julgada. De um lado, trabalhou, aprimorou os conceitos de sentença e coisa julgada, dos artigos 203 e 502, também operou uma modificação no regime dos limites objetivos da coisa julgada, passou a permitir expressamente decisões parciais de mérito, que interferem também nas coisas julgadas parciais, e também tem novas regras sobre limites subjetivos da coisa julgada no 506.
Como vocês podem ver, são temas clássicos centrais que dizem respeito ao escopo da jurisdição, mas são temas que a revisitação, a reconfiguração irradia consequências para o sistema como um todo, e daí a importância do tema. Quando nós passamos a admitir decisões parciais de mérito e, por consequência, coisa julgada parcial, altera-se a noção sobre interesse recursal, sobre o cabimento de recurso, sobre a teoria das nulidades. Daí, mais uma vez, a relevância, a centralidade de estudar sentença e coisa julgada. Então, no primeiro eixo, falaremos sobre a sentença. A sentença é um pronunciamento do juiz. O artigo 203 do CPC prevê que são pronunciamentos do juiz sentenças e decisões interlocutórias, essas duas com conteúdo decisório, e despachos sem conteúdo decisório. As decisões podem ser singulares ou colegiadas, então é possível termos acórdãos com conteúdo de sentença. Esses pronunciamentos do juiz do 203, eles não esgotam todos os nomes que são dados para os pronunciamentos dos magistrados. O conceito de sentença sofreu muita evolução ao longo do tempo, incorporando críticas doutrinárias e problemas práticos que eram surgidos e resolvidos pela jurisprudência. Então, fazendo um corte num passado mais recente, no CPC de 73, a redação original estabelecia que a sentença era o ato pelo qual o juiz punha termo, punha fim ao processo. Era relevante, então, no CPC de 73, a função ou o efeito que a sentença exercia no processo judicial. Mas isso era objeto de muitas críticas, porque havia a doutrina, parte da doutrina, indicando que o relevante era o conteúdo da sentença. E a reforma, então, da Lei 11.232, a reforma do processo sincrético, ela operou uma mudança significativa no conceito de sentença, que passou a ser estabelecido pelo seu conteúdo. Sentença, então, passou a ser o ato pelo qual o juiz decide uma das matérias do 267 ou 269, extinção sem ou resolução do mérito, respectivamente. Também esse dispositivo foi objeto de muitas críticas, porque havia decisões interlocutórias com o conteúdo do 266, 267, perdão, 269. Decisões que reconheciam, por exemplo, a ilegitimidade da parte, ou que homologavam um acordo sobre parcela da discussão, do mérito. E aí houve uma nova evolução, e no CPC de 2015, a sentença passa a ser caracterizada ou conceituada a partir de dois critérios. A função ou o efeito, e 2, o conteúdo. Então, a sentença passa a ser ressalvadas as disposições de procedimentos especiais, em que há, por exemplo, procedimentos faseados, como na ação de exigir contas, o ato pelo qual o juiz decide pôr fim à fase cognitiva do procedimento comum ou do processo de execução e, simultaneamente, tem um conteúdo dos artigos 485 e 487, que são a extinção com ou sem resolução do mérito. Isso tudo é muito relevante porque, dada a admissibilidade das decisões interlocutórias de mérito do CPC e dada a constatação de que as decisões interlocutórias podem versar sobre as matérias do 485 e, às vezes, o fazem sobre pressupostos processuais, sobre condições da ação, apenas o conteúdo não seria suficiente para classificar, conceituar o ato decisório sentença. O conteúdo da sentença, então, ele é o critério utilizado para a classificação mais comum. Há muitas classificações das sentenças possíveis, mas penso que, para os fins dessa exposição, esse critério do conteúdo da sentença que separa as sentenças processuais ou terminativas das sentenças de mérito ou definitivas é a classificação mais corrente, mais usada, e essas hipóteses estão previstas, então, na lei. No artigo 485, as hipóteses de extinção sem resolução do mérito, quando não há pressupostos processuais, condições da ação, quando há incompetência por força de convenção arbitral, quando há inépcia da petição inicial, abandono da causa, e as hipóteses do 487, que são as hipóteses propriamente de resolução do mérito, quando o juiz acolhe ou rejeita o pedido do autor, quando o juiz decide sobre decadência, prescrição, quando ele homologa reconhecimento da procedência do pedido, renúncia ou acordo. E aqui é importante destacar uma norma fundamental, um princípio, um modelo do Código de Processo Civil
especialmente a partir do CPC de 2015, que é a primazia da resolução do mérito. A primazia da resolução do mérito está em diversos dispositivos ao longo do Código, no artigo 4º, no artigo 317, do 932, e há também uma aplicação prática muito relevante no artigo 488, que diz respeito ao regramento da sentença, no sentido de que, sempre que o juiz puder decidir de forma favorável no mérito para a parte a quem seria aproveitável uma decisão do 485, uma extinção sem resolução do mérito, ele deverá fazê-lo. Passando, então, um aprofundamento, né, um corte aqui, uma verticalização na sentença de mérito, que é considerado o ato decisório por excelência, a sentença em sentido estrito, muito por força dessa concepção de que a sentença de mérito é o momento da solução do conflito, é o momento da aplicação do direito, é o momento da pacificação social. Houve uma evolução muito grande em relação ao conceito, à compreensão da sentença, no âmbito da própria teoria do direito, no direito processual, porque numa época ou numa fase de estrita legalidade, a sentença era vista como um puro silogismo. Havia a lei, havia os fatos, e a sentença era simplesmente uma conclusão, o juiz era a boca da lei. Essa visão, ela deu lugar num cenário de força normativa da Constituição, de equivocidade das leis, de diferença entre texto e norma, para a compreensão que o juiz, ele interpreta, ele cria, ele conforma o direito, ou seja, ele cria a norma jurídica concreta. Para os fins da presente exposição, então, estamos adotando um conceito que é defendido por diversos professores, dentre eles o professor Barbosa Moreira, uma grande referência, um grande mestre no estudo do processo civil, que é a ideia da sentença como a formulação da norma jurídica concreta, a sentença como ato do qual decorre a norma jurídica individualizada. Claro, também não poderia deixar de mencionar a lição, enfim, o conceito defendido por diversos professores, dentre eles o professor Chiovenda, que diz que a sentença é um ato de inteligência do juiz e, ao mesmo tempo, um ato de vontade do Estado. Aqui eu gostaria de fazer um parênteses, porque, dada a delimitação, né, do tempo da aula, não será possível esgotar, e dada a própria relevância, a complexidade das classificações das sentenças, mas penso que essa exposição ela é importante para a própria explanação que vai ser feita no futuro sobre coisa julgada, que é essas breves notas sobre classificação das sentenças. No contexto das ações de conhecimento, em que há atividade cognitiva, provimento de mérito, hoje há certo consenso pela aplicação da teoria ternária das ações, ou teoria ternária das sentenças, desenvolvida no direito alemão, adotada pelo professor Chiovenda, trazida e adotada no Brasil pela maioria da doutrina, que tem, né, como representantes o professor Barbosa Moreira, o professor Dinamarca, que é uma classificação que leva em consideração o conteúdo das decisões de procedência, para dizer que as sentenças podem ser, então, declaratórias, constitutivas ou condenatórias. Declaratórias quando elas visarem resolver uma crise de certeza, como a declaração da interpretação de uma cláusula contratual, a declaração de inexistência de um débito. Constitutiva, quando ela versar sobre direitos potestativos e criar, modificar ou extinguir situações de relações jurídicas, como, por exemplo, um divórcio, a anulação de um contrato, ou sentenças condenatórias quando houver crise de adimplemento, dever de prestar, as indenizatórias em geral. Então, a partir do conteúdo, do comando da sentença, essa sentença pode ser declaratória, constitutiva ou condenatória. Há também, não poderia deixar de mencionar, a teoria quinária das cargas ou forças da sentença, que foi desenvolvida sobretudo por Pontes de Miranda e defendida pelo professor Ovidio Batista, que inclui, além das 3 cargas ou forças, declaratória, constitutiva e condenatória, a carga mandamental, a carga executiva lato sensu. Houve muitas críticas, e de novo me recorro ao professor Barbosa Moreira, que entendia que essa classificação ela mesclava critérios heterogêneos. E a tutela mandamental, a tutela executiva lato sensu, elas dizem respeito à própria forma de satisfação da obrigação. E isso, diante de um processo sincrético, né, da efetivação das tutelas no âmbito do próprio processo, deixou de fazer ainda mais sentido. Então, hoje em dia, essas tutelas mandamentais, executivas lato sensu,
elas são consideradas como formas de satisfação em geral da tutela condenatória, da sentença condenatória. Peço desculpa, mas acho que deve ter tido alguma coisa de layout aí. Espero que não prejudique a exposição. Muito bem, passando aos elementos da sentença, são elementos da sentença no artigo 489, o relatório, o fundamento, os fundamentos e o dispositivo. Esses elementos, e não requisitos também, como lecionava o professor Barbosa Moreira, são requisitos que dizem respeito, especificamente no que se refere à fundamentação, às garantias constitucionais do processo legal. Há certa divergência em relação à indispensabilidade do relatório, porque a Lei dos Juizados Especiais, por exemplo, dispensa o relatório, apesar de ser um elemento de fato importante para a intelecção da atividade cognitiva e decisória do juiz. A fundamentação, não há dúvida, que é uma garantia constitucional. O artigo 489 do CPC passou a tratar um paradigma, vamos dizer assim, da fundamentação no Estado Democrático de Direito, identificando que não se consideram fundamentadas decisões que simplesmente fazem referência à lei ou ao precedente sem aplicar o caso concreto, que não analisam todos os argumentos capazes de firmar a conclusão, e há também relativo consenso que a falta de fundamentação é uma hipótese de invalidade da decisão judicial, embora haja teses, como por exemplo do professor Taruco, no sentido da inexistência, porque a motivação seria um pressuposto da jurisdicionalidade. Quanto ao dispositivo, que é o coração da decisão, aí realmente a doutrina majoritária se coloca no sentido de que é caso de inexistência a falta de dispositivo da decisão. A interpretação da sentença, como todo texto normativo, a sentença tem que ser interpretada, ela deve ser feita a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé. E aqui também abre um parênteses, embora não seja o tema da aula, indispensável para a compreensão da teoria da decisão, da interpretação da sentença, a força da boa-fé, a força normativa da boa-fé no nosso sistema processual vigente. A boa-fé, ela consta como uma garantia fundamental do processo, nas normas fundamentais do processo, e ela tem diversas aplicações ao longo do Código de Processo Civil, e duas delas são a interpretação do ato postulatório, da petição inicial, e a interpretação da decisão. E há, de fato, um paralelismo na lei entre os artigos 322 e 489, quando dizem que a decisão judicial e a petição inicial vão ser interpretadas de acordo com o conjunto dos seus elementos e com a boa-fé. Os efeitos da sentença, por sua vez, que não se confundem com o seu conteúdo, seu comando declaratório, constitutivo, condenatório, isso é muito relevante para a discussão da coisa julgada, como nós veremos, são também classificados de formas variadas, diversas. Então, para fins da presente exposição, estou adotando a classificação em efeitos principais, efeitos reflexos e efeitos anexos. Os efeitos principais são, então, os efeitos que ocorrem sobre aquela relação jurídica que é o objeto da decisão e variam conforme o conteúdo ou o comando da decisão. Então, a decisão declaratória gera um efeito de certeza jurídica de declaração, a decisão constitutiva gera a criação, modificação ou a extinção de relações jurídicas, a decisão condenatória gera um dever de prestar a possibilidade da parte se utilizar da execução. Os efeitos reflexos, também chamados da eficácia reflexa, partem da premissa de que, muito embora aquela relação jurídica que é objeto do processo, ela sofra os efeitos principais, por força da própria coexistência de relações jurídicas no mundo, é possível que haja relações que sejam dependentes, acessórias àquela relação principal, e as partes dessas relações podem sofrer os efeitos da sentença. A eficácia natural da sentença, a grande contribuição do professor Liebman para diferenciar os efeitos da sentença e a imutabilidade da coisa julgada. O exemplo mais clássico é o exemplo do contrato de locação, quando é objeto da demanda, e o contrato de sublocação. Em relação a esse contrato de sublocação, as partes podem sofrer a eficácia reflexa, os efeitos reflexos da sentença.
Há ainda os efeitos secundários ou anexos, que são efeitos que a própria lei ou negócios jurídicos estabelecem como consequências da decisão judicial. Um dos exemplos mais claros é nas hipóteses em que há a obrigação de pagar a quantia ou de conversão da obrigação de fazer em obrigação pecuniária, a geração do efeito da hipoteca judiciária, que é prevista no artigo 495 do Código de Processo Civil. Há outras classificações. Há classificações de efeitos acessórios, que são as verbas de sucumbência, os encargos. Há classificações de efeitos probatórios, ou seja, a eficácia probatória da sentença sobre os fatos processuais que foram discutidos naqueles processos, mas, dada a delimitação do tema, foi possível fazer um corte nessa classificação, que me parece ser a classificação principal. Por fim, para fechar a exposição sobre sentença, é preciso dizer que clareza e coerência são requisitos da decisão judicial e é requisito também da decisão judicial a correlação, a congruência em relação ao ato postulatório. Se a petição inicial ela é um projeto da sentença e ela delimita a atividade jurisdicional, fixando e estabelecendo o objeto litigioso do processo, a sentença, ela julga, ela decide esse objeto litigioso, nem mais, nem menos, nem diversamente daquilo que está sendo objeto do processo. Isso gera efeitos, inclusive, para a própria invalidade das decisões, não poderemos aprofundar esse tema, mas a disciplina está prevista expressamente no Código, artigo 490 e 492. Uma discussão relevante que também se coloca em relação ao tema é a situação dos fatos que são supervenientes à propositura da ação. O artigo 493 diz que o juiz deve levar em consideração os fatos constitutivos, modificativos ou extintivos do autor, e aí, claro, sempre abrindo oportunidade para as partes se manifestarem. O contraditório ele é um paradigma do nosso processo civil, isso está previsto não só como uma norma constitucional, mas densificada no CPC, nos artigos 9 e 10, para que as partes se manifestem, então, sobre esses fatos que possam influenciar o direito do autor. A doutrina majoritária, o STJ, entendem que esse caso só admite a discussão, a análise de fatos simples, ou seja, os fatos relativos à causa de pedido já alegado por força da estabilização objetiva da demanda. O professor Fred Didier tem uma interpretação diversa, porque ele entende que, como a própria lei diz que o juiz deve levar em consideração os fatos constitutivos, modificativos ou extintivos do direito de autor, esses fatos seriam fatos relativos a novas causas de pedido e, por consequência, uma exceção legal à estabilização objetiva da demanda. Passando, então, ao segundo eixo da presente exposição, que é o eixo da coisa julgada, para resgatar brevemente a relevância desse tema. A coisa julgada tem dimensão constitucional, expressa o significado de segurança jurídica, o anseio de certeza do direito nas relações sociais, nas lições da professora Ada Pellegrini Grinover. A coisa julgada é uma preclusão, a doutrina sobre preclusão muito referida é a doutrina do professor Piovenda, é um aspecto relevante da técnica processual, inclusive para fins de economia processual, e é uma técnica para gerar vinculações positivas e negativas, evitando comportamentos contraditórios. Diz que a coisa julgada ela protege não só as partes do processo, mas também a ordem pública, valores públicos de segurança e estabilidade das relações, e por isso é uma matéria que pode ser alegada, pode ser reconhecida, de ofício, e não pode ser limitada pelas partes, por exemplo, via convenção. As partes não podem convencionar a não incidência da coisa julgada num determinado processo judicial, embora haja também controvérsia em relação a esse tema. Diz-se que a coisa julgada formal é a preclusão máxima. A coisa julgada formal é a preclusão endoprocessual. Não cabem mais recursos trânsito em julgado à coisa julgada formal, que pode acontecer em decisões terminativas ou decisões definitivas, decisões processuais ou decisões de mérito.
Mas, para os fins da presente exposição, nós vamos focar na coisa julgada material, que é efetivamente objeto de grandes polêmicas, de grandes discussões. O CPC aprimora o conceito, incorpora críticas doutrinárias, dificuldades práticas de aplicação da teoria sobre coisa julgada para dizer que a coisa julgada material é a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. A coisa julgada não é uma eficácia, ela não é um efeito da sentença. E aqui nós nos valemos das lições do professor Liebman, que deu essa contribuição de diferenciar a eficácia da sentença da autoridade da coisa julgada, dessa qualidade que é a imutabilidade e indiscutibilidade da decisão. Mas Liebman ainda considerava que a coisa julgada recaía sobre os efeitos da decisão. E atualmente, numa evolução desse pensamento, se entende de forma majoritária que a coisa julgada ela não recai sobre os efeitos da decisão. Ela é uma consequência, um efeito jurídico previsto na lei para decisões de mérito transitadas em julgado, e ela recai sobre o comando da decisão, e daí a relevância da teoria das sentenças, da classificação das sentenças declaratórias, constitutivas ou condenatórias. A partir do momento em que o juiz interpreta o texto legal e cria a norma, é essa norma jurídica individualizada com conteúdo declaratório, condenatório, constitutivo, que fica sujeito à imutabilidade da coisa julgada e não os seus efeitos. A coisa julgada, então, ela recai sobre o conteúdo, o comando, a norma jurídica que regula aquele objeto litigioso. Podemos citar diversos autores, professor Barbosa Moreira, professor Fred Didier, professor Vamber, professor Daniel Neves, que têm essa compreensão da incidência da coisa julgada sobre o comando, sobre o conteúdo da decisão judicial. A coisa julgada, então, ela gera imutabilidade e indiscutibilidade da decisão, e isso tem efeitos positivos e negativos. Positivos no sentido de que a coisa julgada ela se incorpora, ela deve ser observada numa eventual demanda futura, e negativos no sentido de impedir, obstar a rediscussão dessa matéria, normalmente em defesa, É previsto no artigo 337 do CPC, no rol das defesas que devem ser alegadas pelo réu, mas que podem ser conhecidas de ofício pelo magistrado, conforme 485, parágrafo 3º, a coisa julgada. E aqui se coloca uma discussão interessante, que é a incidência da coisa julgada sobre decisão de mérito. Já não há dúvidas hoje, com o 356 do CPC, que decisões interlocutórias podem versar sobre o mérito, julgamento parcial de mérito. E, por consequência, há coisa julgada parcial, ou essa, pelo menos, é a compreensão que é possível inteligível da lei. Mas começou-se a discutir a existência de uma coisa julgada de decisão processual, e essa tese é uma tese do professor Fred Didier Júnior, minoritária, no sentido de que, a partir do momento em que o artigo 486 do CPC, que prevê que em determinadas hipóteses, como, por exemplo, de falta de condições de ação ou de pressupostos, vai ser extinto o processo, e se essa extinção impedir a repropositura da ação, isso pode ser um objeto de rescisória, então a interpretação conjugada do 486 e do 966 daria ensejo à interpretação, segundo o professor Fred, que as decisões do 486, embora processuais, ficariam acobertadas pela coisa julgada material. Me parece que esse posicionamento é minoritário. O professor Vamber tem um entendimento no sentido de que é uma estabilidade relativa, uma estabilidade extraprocessual que não é a coisa julgada. O que houve, na realidade, foi uma ampliação das hipóteses de rescisória. Então, cabe rescisória não significa que seja uma coisa julgada material. Então, a rescisória ela pode ser utilizada como um instrumento para rever essa estabilidade do artigo 486. Isso não significa que o 486 faça coisa julgada material. Mas e quando que ocorre a coisa julgada? Quando que a parte pode utilizar a coisa julgada como matéria de defesa? A lei ela é bastante didática em relação a esse ponto, nos artigos 337, parágrafos 1º, 2º e 4º, que diz que vai haver coisa julgada quando repetida a ação idêntica já transitada em julgado. E a ação vai ser idêntica quando houver tríplice identidade. Mesma causa de pedir, mesmo pedido e mesmas partes, que são os elementos da demanda, os elementos da ação exercida. Mas essa simplificação
feita na lei, ela não é suficiente para resolver todos os problemas em que a coisa julgada pode ser alegada como matéria de defesa, em que o efeito positivo e o efeito negativo da coisa julgada podem ser incorporados para discussões futuras. Também ocorre coisa julgada quando o objeto é incompatível, embora não absolutamente idêntico. Então, podemos pensar na hipótese em que a parte ajuiza uma ação declaratória de inexistência de débito, obtém uma declaração da inexistência do débito, a subsequente, a outra parte ajuiza uma ação condenatória relativa ao mesmo débito. Os objetos são, embora não idênticos, incompatíveis e há aí a possibilidade da objeção da coisa julgada. Há também que se ter cuidado em relação a hipóteses de legitimação extraordinária. Nesses casos de legitimação extraordinária, é preciso buscar nas partes da demanda e não nas partes do processo, efetivamente, a identidade para fins de classificação da existência, né, de coisa julgada. A coisa julgada, então, ela incide sobre o quê? Vamos falar um pouco sobre limites objetivos da coisa julgada. Via de regra, a parte demanda, aquele pedido, aquela pretensão que configuram o objeto litigioso do processo são decididos pela decisão, pela sentença, no comando da sentença, no dispositivo, e esse comando, esse dispositivo, essa norma jurídica concreta, ela fica imutável e indiscutível por força da coisa julgada. Há muitas teorias sobre o objeto do processo, sobre o objeto litigioso do processo, temos que simplificar parte da bibliografia que foi indicada no plano de aula, os textos do professor Cândido Rangel Dinamarca sobre o conceito de mérito, o texto do professor Sidney Sanches sobre o conceito de objeto e objeto litigioso podem ajudar a esclarecer essa questão, mas para os fins dessa aula estamos considerando então que a demanda delimita o objeto litigioso do processo, que é resolvido, decidido no dispositivo da sentença, gera-se um comando, uma norma jurídica concreta e esse comando então se torna imutável e indiscutível. E por isso não fazem coisa julgada aquilo que o juiz decidiu na fundamentação. A verdade dos fatos, os motivos, essas razões expostas pelo juiz na fundamentação normalmente não fazem coisa julgada, não ficam sujeitos à estabilidade do 502. E aqui um breve parênteses para dizer que essa teoria da coisa julgada não é o mesmo raciocínio que se aplica para a estabilidade de precedentes. E embora haja também uma própria discussão sobre se a coisa julgada nos precedentes é o que vincula, e o entendimento majoritário aqui não, lá nos precedentes o que vincula, o que gera estabilização é justamente a fundamentação, é onde vai estar a ratio do julgamento. Então, com um breve parênteses, dada a relevância dessa diferenciação. Para que o juiz, então, possa decidir sobre a questão principal, o objeto litigioso do processo, muitas vezes ele passa pela análise de questões prejudiciais ou questões preliminares. As questões preliminares são aquelas que impedem a cognição do juiz, impedem a decisão de mérito, podem impedir, né, a decisão de mérito, como no caso de uma ilegitimidade. E as decisões prejudiciais são aquelas que influenciam no modo como a questão principal vai ser solucionada. O professor Barbosa Moreira, novamente, diz que o foco luminoso é na influência ou no condicionamento em relação ao teor da questão principal, a forma como ela vai ser decidida. No CPC de 73, as questões prejudiciais, elas eram objeto de conhecimento e não de decisão propriamente dita, de julgamento propriamente dito, na fundamentação, fora dos limites do objetivo do dispositivo e, por consequência, ficavam fora dos limites objetivos da coisa julgada. Caso a parte quisesse obter uma estabilização da decisão sobre a prejudicial, ela precisava lançar mão da ação declaratória incidental, prevista nos artigos 5º e 325, para ampliar o objeto litigioso do processo. E a ação declaratória incidental nada mais era do que uma demanda que tornava prejudicial uma principal, fazendo, por consequência, que a coisa julgada recaísse sobre também a questão antes prejudicial. No CPC de 2015, houve uma radical alteração nesse regime para passar a prever que, desde que a prejudicial seja decidida por juiz competente num procedimento em que haja contraditório efetivo, sem limitações cognitivas, sem limitações probatórias, e seja objeto de decisão judicial expressa, a coisa julgada pode se tornar estável.
É preciso muito cuidado, muita atenção com esse tema, daí porque o enunciado 313 do Fórum Permanente dos Processualistas Civis diz, com razão, que os enunciados, os pressupostos, do 503 são cumulativos, mas a lógica por trás desse dispositivo, que guarda coerência, alinhamento com a tese, por exemplo, do professor Antônio do Passo Cabral sobre coisas julgadas e preclusões dinâmicas, é que preclusão e participação são dois lados da mesma moeda. Na medida em que você tem exercício de participação, de contraditório efetivo sobre uma determinada questão, é desejável que haja estabilidade, que haja preclusão, que haja previsibilidade em relação àquela questão. Não se aplica, então, em procedimentos de cognição sumária ou procedimentos de cognição limitada. Há uma grande discussão, né, sobre a aplicação em juizados, considerando as restrições probatórias, a ausência de possibilidade de produção de perícia, mandado de segurança, quando as partes convencionarem sobre a exclusão de alguma prova, e aí, um parênteses, caso se entenda que as partes podem convencionar sobre prova, né, porque há, claro, uma discussão muito relevante sobre poderes instrutórios do juiz aqui, também não poderemos aprofundar, mas havendo o preenchimento dos pressupostos do dispositivo legal, haveria a possibilidade de aplicação, então, da incidência da coisa julgada sobre a prejudicial. Naturalmente, esse dispositivo é objeto de muitas críticas. O professor Leonardo Greco, também uma das grandes referências do estudo do processo civil para nós, especialmente aqui no Rio de Janeiro, é um dos professores que critica muito estabilidades e coisas julgadas sem cognição exauriente, contraditório efetivo, e critica eventuais vinculações surpresa que podem surgir pela aplicação do 503. A existência de coisa julgada sobre a prejudicial sem demanda expressa gera muitas consequências para o sistema. Elegendo apenas algumas e não todas, é possível cogitar de impactos para a configuração de sucumbência e interesse recursal, porque o sujeito que é vencedor na principal ainda assim pode ser recorrente sobre a prejudicial. É possível cogitar do cabimento de rescisória sobre a prejudicial, e há também um enunciado do FPPC sobre isso, e há também uma discussão que me parece muito relevante, que é a discussão sobre a subsistência da ação declaratória incidental. Então, ainda que não seja obrigatória a demanda incidente, né, o pedido de declaração incidente para tornar a coisa prejudicial sujeita, a questão prejudicial sujeita à coisa julgada, poderia a parte formular o pedido de declaração incidente para poder obter a certeza da coisa julgada? E, nesse sentido, há dois enunciados respondendo que sim, o enunciado 111 do FPPC e o enunciado 35 das Jornadas do Conselho da Justiça Federal, justamente pautados na ideia de previsibilidade. A parte, ela não quer ter que discutir numa demanda futura se houve ou não houve contraditório efetivo, se houve ou não houve limitação cognitiva ou probatória. Ela quer, naquele momento, formular o pedido de declaração incidente sobre o modo de ser de uma determinada relação jurídica, previsto no artigo 19 do CPC, e, a partir daí, ficar segura de que vai haver estabilidade a coisa julgada sobre a prejudicial. A subsistência da ação declaratória incidental para falsidade de documento, então, o pedido de incidente, né, de declaração de falsidade de documento, professor Cruz e Tucci, professor Araquém, mas há uma contra-crítica, uma reflexão, que é a possibilidade disso gerar ainda maior complexidade ao sistema. Ou seja, na medida em que a coisa julgada pode fazer, a questão prejudicial pode fazer coisa julgada sem demanda expressa, mas a parte pode formular a demanda expressa para obter. Nos casos em que a parte não formula, há uma presunção ou um maior indicativo de que a coisa julgada não deve acontecer, isso de fato gera, o próprio dispositivo 503 gera muitas complexidades ao sistema. Há quem afirme, por exemplo, que embora seja cabível a rescisória nesses casos, não é vantajoso para a parte, porque para fazer a rescisória da coisa julgada prejudicial, ela tem que partir da premissa de que a coisa julgada aconteceu, depositar os 5% da rescisória nas hipóteses limitadas de cabimento da rescisória, enquanto que ela pode simplesmente ajuizar uma nova ação sobre a prejudicial e deixar a parte contrária se defender alegando que houve a coisa julgada e ter o ônus, então, de demonstrar o preenchimento dos requisitos legais. O 503 me parece que adota uma ideia muito vanguardista sobre essa dupla face, preclusão e participação, mas tem complexidades práticas
inequívocas. Importante dizer, por fim, que, inclusive para evitar vinculações surpresa, essa regra só se aplica para processos iniciados após o CPC de 2015. A coisa julgada, então, ela tem ainda um efeito preclusivo, a eficácia preclusiva da coisa julgada, que é considerar que todas as alegações que as partes poderiam ter lançado consideram-se lançadas e repelidas. E há, claro, também aí um entendimento majoritário, inclusive de jurisprudência, no sentido de que essas alegações devem ser sobre a mesma causa de pedido. Novas alegações sobre causas de pedido diferenciadas rompem a tríplice identidade, não configuram mais a mesma ação e, por consequência, não há nenhum óbice para discussão por força de coisa julgada. Passando, então, aos limites subjetivos da coisa julgada, quem fica vinculado à coisa julgada? A coisa julgada, ela vincula, como regra, as partes daquela demanda que puderam exercer contraditório, que puderam exercer as prerrogativas do devido processo legal. Os sucessores, que são considerados a própria parte, para fins da extensão da coisa julgada, o professor Leonardo Greco tem uma lição clara em relação a isso. Ministério Público, na condição de fiscal da ordem jurídica, há entendimento do STJ nesse sentido. E os terceiros, por sua vez, embora sofram a eficácia natural ou a eficácia reflexa da sentença, de novo, a importância das lições do professor Ligman nesse ponto, não ficam sujeitos à coisa julgada, podem rediscutir. Os terceiros que têm prejuízo jurídico, prejuízo de direito, podem rediscutir a coisa julgada. Podem propor ações, podem discutir aquilo que se sedimentou na ação da qual eles não eram parte. Há, claro, como toda regra, exceções. A exceção mais importante, mais clara da limitação às partes é a hipótese de substituição processual, de legitimação extraordinária, a substituição legal, na hipótese da alienação da coisa litigiosa. Então, quando a coisa litigiosa é vendida, a menos que a parte contrária consinta, não há a sucessão, e aí sucessão e não substituição, de modo que o alienante ele fica como legitimado extraordinário do adquirente, e ao adquirente são estendidas, então, as vinculações da coisa julgada. Há, claro, críticas para esse regime do professor Leonardo Greco, mas me parece que, se o regime de legitimação extraordinária não vier acompanhado com a extensão da coisa julgada, ele não tem razão de ser. Por isso, a extensão aí ao substituído, ao adquirente. Então, uma mudança na regra de extensão subjetiva da coisa julgada, que é a previsão expressa de que ela não pode prejudicar terceiros, então, ao contrário, senso a coisa julgada pode beneficiar terceiros. Sujeitos que têm relações jurídicas relacionadas ao objeto litigioso, como, por exemplo, o fiador, pode se valer da coisa julgada positiva ao devedor, ainda que ele não tenha sido parte do processo. A partir desse dispositivo legal, começaram a surgir doutrinas, teses, ideias, no sentido de que essa extensão benéfica para terceiros poderia ser aplicável em casos de demandas repetitivas ou de mesma tese. Há uma linha de raciocínio, de argumentação do professor Marinoni, nesse sentido, muito por força da inspiração da doutrina estrangeira norte-americana. Mas não me parece que esse é o intuito da lei. O nosso Código de Processo Civil trata das demandas repetitivas mediante outros mecanismos de uniformização, que são o IRDR, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, e os recursos repetitivos. E há, então, um enunciado das jornadas do Conselho da Justiça Federal dizendo que a locução do 506 não permite que se incluam litigantes de outras demandas em que se discuta a mesma tese jurídica. Por fim, a extensão da coisa julgada a terceiros, a eventual extensão da coisa julgada a terceiros, não se confunde com a eficácia da intervenção do assistente. É uma forma de estabilidade diferente, que está prevista no 123, do CPC, que diz que o assistente não vai poder rediscutir a justiça da decisão, salvo se ele comprovar, pelo estado em que ele recebeu o processo ou porque ele desconhecia a existência de provas, o resultado do processo teria sido diferente.
Quanto tempo dura a coisa julgada? A coisa julgada tem limites temporais? E aqui nós vamos falar um pouco das relações de trato sucessivo ou de trato continuado. O CPC prevê que, havendo alteração em circunstâncias fáticas ou jurídicas, determinadas relações continuativas podem sofrer uma revisão da coisa julgada. Então, nas hipóteses de prestação de alimentos, locação de imóveis, relações previdenciárias, relações assistenciais, alterando-se as circunstâncias, é possível ajuizar uma ação revisional, enfim, uma nova ação sobre aquela mesma questão já objeto de uma coisa julgada. Mas aqui é importante dizer que a doutrina majoritária entende que a coisa julgada, que na realidade são novos fatos, novos direitos que permitem, mediante a alteração da causa de pedido, a nova discussão em juízo, por consequência, com uma nova formação de coisa julgada, até que eventualmente haja uma nova, ainda assim, discussão. Por fim, para fechar o tema de coisa julgada, também me aproximando aqui do tempo, não poderia deixar de falar sobre instrumentos de revisão da coisa julgada. A ação rescisória é uma ação impugnativa autônoma que me parece a hipótese por excelência de revisão, de questionamento, de controle da coisa julgada. Ela passou a ter um objeto ampliado, né, por força do CPC de 2015, foi o que eu mencionei há pouco, não só as sentenças de mérito, como as decisões interlocutórias de mérito, como as decisões do 486. Mas é uma ação rescisória de cabimento limitado. As hipóteses do artigo 966 são consideradas taxativas. Havendo corrupção, incompetência absoluta, violação manifesta à norma jurídica, essas hipóteses que são excepcionais e devem ser para preservar a própria função da coisa julgada no sistema, permitem, então, a revisão ou controle via ação rescisória. Há também a possibilidade da parte lançar mão da querela nulitatis, a ação declaratória de inexistência, que é prevista para a hipótese de vícios transrescisórios. Me parece que o exemplo mais claro é o processo que tramitou integralmente sem a citação válida do réu, numa situação de revelia com um trânsito em julgado desfavorável. Esse réu que não foi parte, ou seja, um vício de citação, poderia ajuizar a ação de querela nulitatis sem prazo, ou seja, diferentemente do que ocorre na rescisória, que tem um prazo de 2 anos, a ação de querela nulitatis não está sujeita a prazo. É possível ainda a revisão de erro material, erro de cálculo, isso acontece com até certa frequência no âmbito de execução, cumprimento de sentença. Se verifica que aquela sentença que transitou tem um erro material, um erro de cálculo. Isso é possível de revisão a qualquer tempo ou no processo. E ainda a impugnação ou cumprimento de sentença quando há manifestação do STF em controle de constitucionalidade, que são os artigos 525 e 535. Vou falar sobre isso no próximo slide com mais detalhes. Houve também uma teoria que é a teoria da relativização da coisa julgada injusta e inconstitucional, que não se confunde com a impugnação do 525 e 535, que foi uma tese criada, defendida pelo ministro Delgado, pelo professor Humberto Teodoro Júnior, pelo professor Dinamarca, em algumas hipóteses, que previa que, em situações que atentassem contra a moralidade, patrimônio público, em caso de desapropriação, ou meio ambiente, o STJ admitiu hipótese de paternidade por causa da superveniência do exame de DNA. Quando a coisa julgada fosse manifestamente injusta, seria possível utilizar a ação rescisória de uma forma atípica, sem enquadramento nas hipóteses legais. Essa tese foi muito criticada, é muito criticada por muitos autores. Citei e mencionei o professor Barbosa Moreira, que criticava o próprio termo de relativizar a coisa julgada, porque a coisa julgada já é relativa. O professor Marinoni, o professor Daniel Neves, o professor Vamier. O próprio professor Dinamarca, depois de um tempo, acabou alterando ou restringindo a sua aplicação, a sua interpretação dessa teoria, porque gera um risco de insegurança enorme. Então, se a coisa julgada ela vem para a pacificação, para a estabilidade das relações sociais, e ela é um elemento essencial do Estado de Direito, quando você começa a relativizar em hipóteses atípicas subjetivas que abrem uma margem para discricionalidade, há um risco enorme para a própria coerência e estabilidade do ordenamento. Por fim, então, ainda sobre instrumentos de revisão da coisa julgada, eu selecionei alguns pontos controvertidos ou discussões mais complexas para finalizar essa exposição.
feito o corte teórico, né, a apresentação dos principais conceitos, da principal parte teórica, uma aplicação um pouco mais prática, discussões que são hoje controvertidas na doutrina e na jurisprudência. A primeira delas é o cabimento de rescisória sobre coisa julgada parcial. Então, voltando, né, se há possibilidade de decisões parciais de mérito, se essas decisões elas são sujeitas a coisa julgada parcial, elas podem ser objeto de ação rescisória. Há, claro, uma tendência do STJ de uma interpretação restritiva desse tema, mas, segundo a previsão legal, seria possível, há um enunciado do STJ sobre isso, mas há uma discussão sobre o prazo. Porque o artigo 975 do CPC, ele prevê que a rescisória vai ser ajuizada 2 anos a contar do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. Então, foi uma opção legal prever um prazo único, que é 2 anos a contar da última decisão. Mas isso gera uma possível incoerência sistêmica, que é, na hipótese de haver uma decisão parcial de mérito hoje, em 2020, sobre um determinado tema, e o processo continua tramitando sobre a outra parcela do mérito e transita em 2035, a parte poderia ter até 2035 mais 2 anos, 2037, para fazer a revisão daquela coisa julgada que, em tese, já transitou em 2020. Essa interpretação, embora seja mais literal, assim, acho que é uma interpretação literal da lei, vem sendo criticada, por exemplo, pelo professor Fred Didier, para gerar uma segunda interpretação, que é que o prazo de 2 anos ele conta do trânsito do julgado da última decisão sobre aquela matéria. E aí, por consequência, você equipararia os prazos para o credor poder executar a decisão, o devedor poder entrar com a rescisória, equipararia, claro, né, são prazos diferentes, mas o termo inicial seria o mesmo. Porque, ao contrário, você teria, no caso que você considere que o prazo é 2037, a partir de 2020 a possibilidade de executar a decisão e os efeitos da prescrição, caso você não o faça, e, por outra parte, você teria mais de 17 anos para, eventualmente, questionar essa coisa julgada. Há também uma discussão relevante sobre mérito e coisa julgada na execução. E aqui, de novo, um parênteses, a discussão sobre a existência de mérito na execução demandaria uma exposição própria, não vai ser, claro, meu intuito e nem será possível, dada a delimitação do tempo, mas, para o que é importante para a presente exposição, vale dizer que o STJ tem entendimento no sentido de que determinadas matérias decididas na execução, como prescrição, fazem coisa julgada material e, por consequência, seriam passíveis de controle via rescisória. Há ainda uma discussão sobre conflito entre coisas julgadas. Então, é possível, plenamente possível, que duas partes litiguem sobre um determinado objeto, essa decisão transite em julgado em um determinado sentido, e essas mesmas partes discutem esse mesmo objeto tempos depois, e essa decisão também transite em julgado, havendo 2 coisas julgadas conflitantes. Essas hipóteses que são corriqueiras, e falo aqui como advogada, em empresas grandes que têm seus jurídicos terceirizados e realmente não fazem controle, né? Se houve uma demanda anterior, não houve, é possível que haja, isso acontece. O STJ, então, já analisando essa situação, e mais de uma vez, entendeu que, havendo 2 coisas julgadas, a primeira coisa julgada prevalece se a segunda coisa julgada for objeto de rescisória no prazo de 2 anos. Se a segunda coisa julgada não for objeto de rescisória, base no artigo, né, que diz que viola a coisa julgada, ela passa a ser a coisa julgada absoluta ou a coisa julgada prevalente. Então, há aí uma duplicidade de coisas julgadas, e a segunda coisa julgada se sobrepõe à primeira se decorrer o prazo da rescisória. E, por fim, uma discussão muito relevante, que é a coisa julgada e possibilidade de rescisória fundada em precedente. E aqui é um passo atrás, né, uma premissa, que é o Código de Processo Civil, no artigo 966, quando ele vai falar de rescisória, ele passa a tratar do cabimento de rescisória quando a coisa julgada viola manifestamente norma jurídica, e não só lei. E aí, pela compreensão adotada a premissa de que o precedente é fonte de norma jurídica, passou-se a admitir a hipótese de rescisória fundada em precedente. Então, não há muitas controvérsias sobre a hipótese em que a coisa julgada ela é posterior ao precedente. Então, no momento da determinada sentença, já havia um precedente do STJ, por exemplo, em repetitivos, o juiz não considerou esse precedente,
é possível, então, desconstituir essa coisa julgada por violação manifesta à norma jurídica. Mas a questão torna-se muito mais complexa quando a coisa julgada é anterior ao precedente. Então, a coisa julgada ocorre e, tempos depois, há um precedente vinculante, o precedente do artigo 927. Também não poderemos falar sobre sistema de precedentes nessa aula, mas partindo da premissa de que as decisões do 927 são vinculantes, haveria, então, essa discussão sobre a possibilidade de se utilizar a rescisória nessas hipóteses. E aí, algumas premissas e algumas conclusões dessa discussão. A primeira delas é que, via de regra, ou de modo geral, o sistema não admite e ele não aconselha o ajuizamento de rescisórias nessas hipóteses. E aqui a gente pode citar a súmula 343 do STF, o tema 136 do STF, na repercussão geral, que dizem que, quando a questão era controversa, não é hipótese de rescisória. Ou, quando naquele momento o plenário tinha um entendimento e depois mudou, não é hipótese de rescisória. Mas a própria lei prevê uma hipótese de rescisória fundada em precedente posterior quando ela trata da impugnação ou cumprimento de sentença no 525 e no 535. O que a lei diz? Que nas hipóteses em que há decisão do STF, né, de constitucionalidade, se o título é posterior, né, à decisão do STF, ele vai ser simplesmente inexigível, isso vai ser alegado na impugnação ou cumprimento de sentença. Mas, se a decisão foi proferida após o prenúncio julgado, né, o precedente, a decisão do STF, for proferida após o prenúncio julgado da decisão exequenda, cabe rescisória, e aí o caso da rescisória conta a partir da decisão do STF. Então, independente do momento em que formado o título ou aquela coisa julgada, se daqui a 5 anos o STF decide uma matéria em controle de constitucionalidade, a partir dali a parte tem 2 anos, ou seja, uma explícita, expressa situação de rescisória fundada em precedente posterior. O STF vem referendando essa interpretação, já entendeu que cabe nos juizados essa interpretação, né, da coisa julgada posterior. Isso pode ser feito nos juizados por mera petição, então há também uma especificidade do sistema. E mais recentemente, salvo engano esse ano passado, nos temas 1338 e 1245, do STF e do STJ, se entendeu cabível a rescisória para adequação à modulação de efeitos. No caso em que há o precedente, né, e depois há a modulação, e a coisa julgada ocorre entre o precedente e a modulação dos efeitos. Esse tema é um tema com muitas implicações práticas. O professor Dinamarca, muito crítico, tem uma colocação, uma indagação que que essa sistemática, né, de coisa julgada fundada em precedente posterior, ela acaba tornando o precedente maior do que a lei. Porque se a Constituição diz que a lei não pode prejudicar ato jurídico perfeito, direito adquirido e coisa julgada, o que está acontecendo é que o precedente vem prejudicando a coisa julgada. E aqui, claro, cabem todas as ressalvas ao fato de que, por enquanto, estamos falando de precedente constitucional, de controle de constitucionalidade. Por consequência, uma vez que o precedente interpreta a Constituição, ele é propriamente a norma constitucional, e isso não geraria de uma forma tão explícita esse conflito com essa garantia. Mas é claro que é um alerta muito relevante, porque não se pode descartar a tendência de que outros precedentes, além da hipótese do 525, passem a ser fundamentos para a ação rescisória, ainda que posteriores ao trânsito em julgado, colocando em risco toda a estabilidade e a segurança preconizada pelo Instituto. Daí, mais um motivo da relevância do tema que eu expus no começo da minha apresentação. Gostaria de agradecer e me colocar à disposição. 57 minutos. 57? Parabéns, professor. Eu vou fazer 2. Uma para cada eixo aí, né? Foi impressão minha, ou quando você falou do conceito de sentença, daquela exceção dos procedimentos especiais, você falou da ação de exigir contas. Foi a que você escolheu de todas. Sim. Então você acredita que aquela primeira decisão é uma sentença? Não, eu posso responder? Oh. Eu
mencionei a ação de exigir contas porque, salvo engano, o professor Fred Didier considera que na prestação de contas há uma sentença da primeira fase e uma sentença da segunda fase. É um tema absolutamente controvertido. Há quem entenda que a primeira fase tem uma decisão interlocutória e a sentença só no final. No seu caso? A minha compreensão... É porque eu fiquei curioso. Se você fala assim, uma ação demarcatória, aí não tem dúvida. Não tem Eu dúvida. posso Porque a responder? lei fala sentença. E aí você falou de exigir contas, eu falei, ué, será que ela é das minhas? Porque eu também acho que a primeira decisão é a sentença. Eu também acho. Então eu também acho. Ah, aí sim. Tô brincando. Eu coloquei o ponto porque eu Foi sei bem, que é um foi bem. ponto controvertido. Mas o STJ, acho que agora vai decidir isso, né? Coloquei Tá interlocutório. Não, já decidiu, acho que está como, É que quer ter- como repetitivo para Porque decidir. tava tinha umas... Por causa da fungibilidade do agravo de instrumento e apelação. Então, não, o que eles Não vão... é isso? Não, o que aconteceu foi o seguinte, a terceira turma se encheu da fungibilidade e falou, agora acabou. Porque eu já estou há 4 anos falando que é agravo e entendeu que ele entrou com a apelação, agora chega. E a quarta turma ainda quer dar mole ainda. Não, deixa mais tempo aí a fungibilidade. Eles vão discutir se cabe a fungibilidade. Porque, entendi, o entendimento que é cabível o agravo, que é interlocutório está pacificado lá. Agora entendi, é só para discutir se há fungibilidade ou não. Quem sabe quando eles acabem, Porque a chega rigor- a conclusão, depois entendi. 8 anos discutindo, agora... Mesmo que seja fungibilidade, mesmo que se reconheça a fungibilidade, o fato de admitir que a apelação pode atacar não significará que mudou o entendimento que é decisão interlocutória. Quer dizer, apenas se tolera a apelação como um erro. O tema controvertido vai ser a A fungibilidade. fungibilidade. É verdade, eu fiquei distraído quanto a isso. Desculpa. E a outra, essa é pior. Quando você falou do artigo 503 e daquelas exigências, bom, vamos chamar de requisitos negativos, a formação da coisa julgada da solução da questão prejudicial. Você jogou, eu até compreendo que uma autoavaliação, até eu faria a mesma coisa. Falando, processo de cognição sumária não pode ter a coisa julgada da questão prejudicial, aí você colocou lá mandado de segurança, desapropriação, consignação sem pagamento. A minha pergunta é a seguinte, numa demanda que tem essa cognição limitada, é uma cognição limitada, de fato? Ou é uma cognição exauriente, segundo evento probationis, ou segundo evento qualquer outro tipo de filtro criado pelo legislador? A minha pergunta é no seguinte sentido. Existe uma solução de questão prejudicial com cognição sumária, preparando uma decisão de questão principal em cognição exauriente? Isso é uma realidade? Isso existe no nosso sistema processual? Bela pergunta. Eu vejo a colocação e concordo que entendo que isso é uma situação inexistente, talvez, mas penso que a doutrina que se formou, né, em torno do artigo 503, quando ela trata e cita todos esses exemplos, né, que não são exemplos meus, são exemplos da doutrina em geral, do mandado de segurança, da ação meritória, dos juízes especiais, formou-se uma doutrina defensiva, vamos dizer assim. Ou seja, vamos pensar em todas as hipóteses que não são um procedimento comum, a realidade acaba sendo essa, que não são um procedimento comum, em que quaisquer limitações podem gerar esse risco de não aprofundamento adequado da situação. Mas, de fato, do ponto de vista prático, é difícil pensar uma situação que isso vai acontecer. Eu achei, professor Daniel, que a pergunta ia ser sobre o regime das tutelas provisórias, que é a discussão da estabilidade nas tutelas provisórias, porque havia, entre parênteses, tutelas provisórias. Eu falei, Lá no começo. essa pergunta vai vir das tutelas provisórias. E tinha um ponto, enfim, na aula que eu ia falar sobre isso, mas então eu vou guardar essa porque existe uma discussão também muito grande, que é a estabilização da tutela antecipada antecedente, né? A partir dos 2 anos que ela pode ser impugnada por uma ação qualquer que não é uma rescisória, e apesar do que a lei diz que não é uma coisa julgada, a partir desses 2 anos, aí há uma estabilidade mais forte que vem sendo considerada por alguns autores, como o professor Bedak, como uma coisa julgada. E aí seria uma hipótese de uma cognição sumária
que geraria, eventualmente, uma coisa julgada sobre a principal, né, vamos dizer assim, mas que conversa com esse tema de cognição na coisa julgada prejudicial. Eu ia falar sobre isso no teu tempo, então não. Agora... Você, na sua exposição inicial, você começou afirmando que o processo é instrumento, né? Não estou aqui entrando na discussão do processo é instrumento, o processo é garantia, mas como o processo estrutural é o ápice do instrumentalismo, eu queria te ouvir um pouquinho sobre coisa julgada e processo estrutural. Perfeito. Eu tinha, inclusive, professor Marcelo, uma parte da exposição que era sobre coisa julgada nas ações coletivas, nos processos estruturais, sobretudo em razão dos projetos de lei, hoje, né, em muito em discussão. Então, é um tema absolutamente em voga. As discussões que estão havendo no STF, em processos estruturais, o anteprojeto, né, que foi recentemente apresentado, acho que agora, faz umas 2 semanas, e o PL 1641 também sobre ações coletivas que tratam uma mudança no regime da ação coletiva. O que eu posso dizer sobre isso, né, sem pretensão nenhuma de ser exaustiva, mas apenas para pontuar o tema? A coisa julgada no processo coletivo, no processo estrutural, ela é um dos temas mais tormentosos, né? Nós temos hoje um regime que tem uma coisa julgada secundando evento litis, né, segundo evento probationis, dependendo das situações, que é objeto de muitas críticas, vocês sabem, que é um dos problemas, talvez, da própria ineficiência da tutela coletiva. E eu penso que os projetos de lei, o anteprojeto, o projeto de processos estruturais e o PL, né, 1641 de coisa julgada, eles visam a aprimorar esse sistema de coisa julgada, mas eu não vejo ainda um ponto de equilíbrio perfeito. As soluções que são propostas, há na realidade, sendo bastante direta, uma dificuldade em precisar, inclusive, no momento do término do processo estrutural, muito mais da estabilização da decisão, né? Então, para a própria definição do momento em que o processo estrutural termina, é preciso haver debate, consenso, discussão e que dirá ainda mais de uma eventual estabilização. Esse tema é muito complexo, enfim, passa muito pela própria definição de legitimação para os autores, né, a extensão dos efeitos de um processo estrutural, um processo coletivo para os ausentes. Eu sei que o senhor, como estudioso do processo coletivo e do processo estrutural, coloca esse ponto, que é um ponto que eu, infelizmente, não consigo responder efetivamente com um posicionamento, né? Dadas todas as variantes do sistema, todos os projetos que estão em discussão, todos os impactos que esses projetos têm, também, por outro lado, né, o risco de ausência de previsibilidade de segurança, enfim, espero que... Eu só queria te ouvir um pouco sobre isso. Bom. Satisfeito. Não é propriamente pergunta não, mas logo no início da sua exposição, né, você enfatizou na parte do conceito de sentença uma ideia que eu questionaria se a gente ainda é pertinente manter essa afirmação, né? A sentença como momento de pacificação. Me parece que é uma ideia superada, ou seja, de que não há pacificação com a sentença. Há um momento de afirmação da autoridade do Estado. Encerrou a controvérsia no sentido jurídico, né? Mas pacificou. Eu acho que isso é exceção à regra. Com a nossa experiência como profissionais, como advogado, defensor, a gente vê que nesse aspecto de pacificação, então é só uma reflexão, foi diríamos assim, uma epígrafe que você usou muito enfática, que você, como futura professora, ou já é professora, óbvio, independente do resultado aqui, mas eu acho que talvez precisa atenuar um pouquinho esse tipo de afirmação, porque isso é mais realidade sociológica, né, da compreensão da limitação do direito para isso. Não sei se os colegas da banca acham que é pertinente. Talvez tenha sido uma afirmação... A primeira consideração que eu tenha sido uma afirmação com base, inclusive, na professora Ada. É clássica essa compreensão, mas eu acho que hoje em dia... Eu nem sei se a professora Ada ainda pensaria assim, entendeu? Conversando um dia com o desembargador César Cury, ele disse assim, em 35 anos como magistrado, eu resolvi processos, poucos conflitos. Os conflitos prosseguem. Quer dizer, resolveu, então, a ideia solucionou. Extinguiu, terminou, sim, prestou jurisdição. Agora, o conflito continua lá. Não é pergunta não, mas fica à vontade para se pronunciar. Fazer um pronunciamento.
A sua fala foi perfeita. Eu creio que eu não tenho me expressado tão bem, porque a ideia era colocar a sentença como um ato decisório por excelência, né? O processo de conhecimento como um processo de sentença, como a concepção clássica do tema, que veio sofrendo modificações e influxos. Hoje em dia não há a menor dúvida de que a satisfação do direito, né, a atividade satisfativa, como está no próprio artigo 4º, ela é tão relevante ou mais relevante do que esse momento do acertamento, né, da aplicação do direito. Então a parte inicial da exposição foi muito mais, por isso que eu tentei colocar entre aspas, mas talvez eu não tenha sido tão clara. Foi mais no sentido de dizer da posição de destaque do ato sentença para o desenvolvimento das categorias do direito fundamental, do direito processual, considerando esse momento em que a execução era, de fato, subconsiderada, né, em que se entendia que aquele momento era o grande momento da decisão do juiz, do encerramento da sua atividade. Não há dúvida de que hoje em dia a sentença ela pouco diz sobre a situação efetiva, né, a realização dos direitos. Há autores clássicos, né, falando da década de 60, que diziam que o grande ápice do processo é a sentença de mérito transitada em julgado. Quer dizer, se aquilo se transformado em realidade depois, era outro problema, que não dizia respeito aos processualistas. Essa parte é uma linha, cada um com seus problemas, não é conosco. Tá bem, obrigado, tá? E minha observação também tem a ver com o conceito de sentença. Você falou que sentença é vontade do Estado. E sentença arbitral, como ficamos? Perfeito. Eu acho que é uma indagação muito bem colocada. Novamente, né, esse conceito da sentença como ato de interferência do juiz, vontade do Estado, está muito voltado à centralidade da jurisdição estatal. É um conceito que é atribuído, dentre outros, ao processo de venda, né? E hoje, não há dúvida, acho que a maioria ou todos os autores hoje consideram a natureza jurisdicional da arbitragem. A própria lei de arbitragem diz, né, que a decisão arbitral ela é uma decisão que é executável como um título judicial, o juiz é árbitro, o árbitro é juiz de fato de direito. Então, sim, esse é mais um influxo da contemporaneidade que permite ou exige a reconfiguração. Quem sabe no próximo CPC a gente vai ter mais uma bolinha que é no CPC de 2030 a sentença como um ato da atividade jurisdicional e aí sim incluída também a arbitragem, não como um ato estatal, né? A gente vai incorporando conceitos na própria legislação. E aí eu aproveito o gancho e faço uma outra pergunta. Poderia haver um conflito entre coisa julgada arbitral e coisa julgada estatal, digamos assim? Com certeza. Eu até acho que o STJ já apreciou situações como essa. Na verdade, embora haja, né, o princípio da competência, e embora seja possível, é difícil de pensar em situações de conflito de competência arbitral e jurisdicional, porque, a rigor, se a gente está pensando numa situação que o árbitro ele se entende competente, ele precisa, o judiciário tem que ter deferência, esperar a aprovação da sentença. Não, desculpe, deixa eu até mudar a maneira como talvez que eu tenha perguntado está te induzindo ao erro. Supondo que houve uma sentença arbitral e ela transitou em julgado. Se houver uma propositura de uma ação estatal, um processo estatal, haveria violação de coisa julgada? Eu penso que sim, eu acho que é possível interpretar o artigo, vou responder diretamente, o artigo 966, quando ele fala a decisão que violar a coisa julgada, também como uma coisa julgada arbitral. Então, esse entendimento do STJ, né, da duplicidade de coisas julgadas, e a compreensão da atividade jurisdicional arbitral como jurisdicional permitiria uma interpretação nesse sentido. Estou satisfeito. Obrigada. Obrigada. Mais um, né? Agora sou eu que vou rapidamente efetuar. Já ele passou uma outra folha. Sou o guardião das folhas. O guardião das folhas, tá certo.